E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de português com verbos irregulares. E hoje será o verbo ver e o vir. Na aula de hoje eu vou falar sobre um erro muito comum, que é sobre a flexão desses verbos. Verbo ver ou verbo vir. Costumamos usar esses verbos de maneira muito equivocada, pois são parecidos em alguns aspectos. Dá até para confundir se você não tomar cuidado. Primeiro, como a gente usa errado o verbo ver? No futuro do subjuntivo, que é aquele que você precisa de uma palavra auxiliar para conjugar. Em vez de conjugar eu, tu, ele, você vai conjugar com uma palavra do lado. No presente, que eu, que tu e que ele. No pretérito imperfeito, se eu, se tu, se ele. No futuro, quando eu, quando tu e quando ele. E é no futuro do subjuntivo que acontece um erro muito comum no verbo ver. Então, quando a gente vai flexionar, quando eu, pontinho, o fulano, entra o quê? Quando eu ver, quando eu ver, não é isso? O erro é o futuro do verbo ver, não é ver, é vir. Então, quando eu vir João, darei o recado a ele, entendeu? E aí o verbo vir, como vai ficar nessa situação? Se o ver fica vir, como fica o vir, de fato? Quando eu vier, então o futuro do substantivo do verbo ver, quando eu ver, e do verbo vir, quando eu vier, beleza? O verbo vir acontece um equívoco no seguinte caso: no futuro do nome do verbo, que é vir, e a gente acaba substituindo pela forma do pretérito perfeito, que é vir. Quando digo você pode vir, não é assim. Você pode dizer você pode vir, terminação IR. Vir é só passado, uma coisa que já aconteceu. Então, ontem eu vim buscar o meu material. Agora, para fechar, as similaridades, eles aparecem de forma iguais. Assim, o verbo ver no pretérito perfeito no passado, então, ontem nós vimos o filme. Primeira pessoa do plural no pretérito perfeito. Nós vimos, do verbo ver. Mas o presente do verbo vir também é vimos. Então, todo ano vimos aqui comemorar o aniversário, certo? Então, verbo ver no pretérito perfeito, eu vir, tu vistes, ele viu, nós vimos. Nós vimos lá no passado. Agora o verbo ver no presente, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos. Também o que vai te dizer se é ver ou vir, nesse caso, vai ser o resto da frase do texto, certo? Então, nós iremos agora para a nossa atividade.